Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e isto será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify e no Instagram em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Antes de começarmos, gostávamos de agradecer todo o feedback, o carinho, o amor que as pessoas têm dado, seja por mensagem, seja a conversar. Não só quem nos conhece, mas também as pessoas novas que estão a chegar. É não só muito importante para nós, não é? Porque agora é que estamos a perceber o impacto que está a ter. É assustador também. É um bocadinho avassalador, e nós falámos sobre isto no episódio. Como é que gerimos, não é? Como é que lidamos com isto, mas mais do que tudo isso é muito bom. E a rede que se vai criando de partilhas e sugestões. E é isso que nós também queremos alimentar, este meio de comunicação totalmente livre, genuíno, e quando nós pedimos feedback é mesmo para ser sincero, seja nas condições, não é? Na forma como estão a ouvir, sim, seja nos temas em si e nas contribuições que possam querer dar, concordando ou não concordando. O objetivo é mesmo esse, é continuarmos a ser um sítio onde há espaço para não concordarmos. Exatamente. E está tudo bem. Exatamente. E podemos só debater pontos de vista diferentes em relação às situações. Por isso queremos muito que nos continuem a enviar o feedback. E obrigada, ter sido mesmo bonito. Sim, eu acho também importante, se há pessoas que ainda não perceberam isso, mas que para nós isto foi mesmo um ato de exposição. Coragem. E a dizer também de vulnerabilidade, não é? Sim. Colocámos aqui num lugar que não era comum para nós, muito menos nesta dimensão. Para nós, a dimensão que tem neste momento já é um lugar muito diferente daquele que conhecíamos. Sim, é permanecer no desconforto. Exatamente. É um desconforto controlado. Exato. Mas também para nós, e independentemente da pergunta que nós vamos deixar sempre, que é se pode ou não pode ser terapia, para nós já está a ser uma terapia. Muito, e o próprio ato de o lançar. Sim. E de o fazer, não é? E também é uma forma de permanecermos fiel a nós mesmos. Para mim também tem resultado muito nesta experiência de ser um sítio de afirmação, de compromisso. E de consolidação de algumas coisas também, não é? De algumas ideias e, eventualmente, de algumas questões também se vão surgindo e que vêm aqui lançar outros caminhos. Então, sigam-nos nas redes, sigam-nos no Spotify, aguardem por novidades. Eu ia dizer também, para receberem a notificação de que saiu um novo episódio, que vão sair às segundas-feiras, normalmente à 13h, foi o acordo que nós fizemos uma com a outra, sem demasiados compromissos, mas em princípio vamos tentar cumprir. Mas para saberem quando saiu, mesmo na página do Spotify tem um sininho lá em cima. É notificar quando é. Exatamente, portanto é mais fácil se assim for. Eu ativei no nosso e nos outros todos que estão a ouvir. E é isso, vamos dar início a este nosso episódio. Chamámos-lhe Aceitação não é resignação. Eu vou começar por ler uma frase, um trecho do livro da Carmo Sousa Lara, Autoestima Sem Tamanho, e que promete para este tema que nós vamos falar, apesar de estar assente naquilo que é o livro dela, e que diz assim: mais do que defender o que este livro não é, nomeadamente a recusa determinante a que seja um elogio à obesidade, o seu propósito prende-se, sim, com o empoderamento feminino, com o assumir plenamente uma identidade física, emocional e psicológica. E apesar de desta frase estar associada ao livro da Carmo, é um bocadinho isto que nós vamos hoje aqui refletir. O facto de dizermos que reconhecemos e aceitamos o corpo que temos hoje, com o tamanho que tem hoje, com aquilo que sofreu de agressões, seja por nós ou por outras causas. Não é dizer que nós queremos estar assim, ficar assim e defender uma obesidade e um excesso de peso como o bem-estar e a única forma de estar na vida. Eu acho que hoje em dia, as pequenas vozes de fundo se debruçam um pouco e há um criticismo só por criticismo, há muito aquela ideia toda de queres ver que agora romantizamos o facto da obesidade não ser uma doença. E eu acho que isso é totalmente errado. E acho que o facto de te aceitares e de conseguires compreender
entender que estás à tua melhor versão naquele momento, independentemente de estares com uns quilos a mais ou uns quilos a menos, porque uns quilos a menos é exatamente igual. Isto não é romantizar uma doença. A obesidade é efetivamente uma doença. Sim. Só que conseguimos ver que por trás de um gordo, que é aquilo que já dissemos, ou por trás de um excessivamente magro, ser magro não é ser saudável, de todo, e um dos primeiros feedbacks que recebemos ao podcast diz isso mesmo, não é? Sim, exatamente. Vamos exemplo de alguém que era magro e que luta contra uma compulsão, né? Que fazia exercício às 3 da manhã para compensar o que tinha gerido no dia. E quem olhar de fora não diz nitidamente que aquela pessoa é uma pessoa com uma doença. E eu acho que hoje em dia, com esta coisa das redes sociais e de repente entrarmos num polo de um extremismo muito grande, é muito importante frisar variedíssimas vezes isto, que é parte também de um bocadinho do bom senso. Ninguém está a querer romantizar doença nenhuma. Quando nós falamos em aceitação interna. Né? De que conseguimos ver que aquela pessoa é um conjunto de múltiplos fatores, não só o conteúdo externo. Exatamente. E perceber que, assim como noutros casos, e isto é importante, porque em momento algum nos vão ouvir defender que esta é a única forma de, no caso do excesso de peso, alcançar o peso com que a pessoa se sente confortável é o ideal. Esta forma, eu digo, este programa, este que nós temos feito. O que, de facto, vão ouvir falar é do percurso que nós temos vindo a fazer até aqui. Para nós resultou. Exatamente. E isto é que é importante. E da mesma maneira que para algumas pessoas o que vai acontecer é que vão conseguir focar-se na parte, eu vou-lhe chamar assim, mais concreta da coisa, que é baixar as calorias e aumentar o dispêndio calórico, e isso vai fazer com que haja perda de peso, as pessoas vão continuar a perder peso e para muitas pessoas vai resultar. Isto é uma estratégia. Da mesma forma, começar pelo lado de organizar ideias, organizar gavetas, colocar aqui uma série de questões que nos estavam a bloquear e arrumá-las e desmistificá-las, vai ser a nossa estratégia e foi até agora a nossa estratégia, para conseguir fazer o outro lado que é mais concreto. Eu acho que é isso tudo, eu acrescentava só uma coisa, que é, na verdade, conseguires entender qual foi a origem desse distúrbio é que vai validar que no fim de determinado tipo de alimentação junto com determinado tipo de exercício, o objetivo é só ser saudável. E o saudável pode passar por, naquele momento, aceitares-te e teres um compromisso perante ti mesma de te entenderes, a te respeitares na fase em que estás. Porque tu podes fazer exercício, e isso já aconteceu comigo. Eu fazia exercício e tinha uma alimentação saudável, mas eu passava o tempo todo a pensar naquilo, que era eu rendo mais de manhã. Sim. Então eu tinha que me levantar todos os dias de manhã para fazer esse exercício. Tinha que ser imperativamente 5 dias por semana. Tivesse eu cansada, pouco cansada, tivesse dormido mal, não tivesse dormido mal, tivesse doente, não tivesse doente. Ou seja, o desrespeito que eu tinha perante mim e sobre as necessidades do meu corpo, principalmente nas questões do descanso, era muito má. Sim. Não é? Tipo, eu tinha zero de respeito sobre aquilo que estava a viver. E era muito mais importante cumprir aquilo, ou seja, entrando numa rigidez de um polo oposto, não é? Entrando na mesma na exigência de querer fazer cumprir. Aquilo fazia-me acreditar que eu, cumprindo aquele objetivo, estava a ser fiel a mim mesma e a ser saudável. E não estava. Aquilo não era prazeroso. Sim. E para além disso, partia do pressuposto errado, que é uma das maiores funções que o teu corpo precisa para recuperar todos os sistemas que nele existem, e até para tu seres mais feliz, é dormir. É descansares, é manteres uma rotina de descanso igualmente igual e saudável àquilo que tu tens enquanto alimentação, não é? Toda a informação que pões dentro é comida. Sim. Mas depois todo o descanso e que ele precisa para reestruturar a máquina, eu não cumpria. Podia estar aparentemente mais magra, do ponto de vista exterior, e era o que os outros viam, mas internamente eu não estava mais saudável. E quando nós falamos em caminho, nós e provavelmente outras pessoas já passaram por esta fase de comer melhor, fazer mais exercício e efetivamente há ali uma perda de peso, mas que não é consistente. Se para outras pessoas que fazem isto conseguem que seja consistente e há pessoas que não o conseguem, que é o nosso caso, e eu falo do meu particular, e filo várias vezes de várias formas, umas acompanhadas, outras sem ser acompanhadas, umas mais por uma perspectiva, outros por outra, mas fiz sempre esta parte mais concreta de alimentação e treino e não resultou. Portanto, se não resultou comigo e resultava noutras pessoas, então eu tinha que procurar um caminho diferente. E começar por outro lado, que não é este lado mais concreto da alimentação e do treino, que nunca deixou de haver. Existiu sempre, mas a par com esta parte do autoconhecimento e da gestão emocional. Foi o necessário para que houvesse um resultado diferente. Eu acho que isso é que é importante. Eu estava-te a ouvir falar, até mesmo agora em relação às redes sociais, e o que eu sinto e senti com alguns feedbacks é que o facto de
eu dizer que aceito e que neste momento estou em paz e tranquila com o corpo que tenho, com as decisões que estou a tomar, com o caminho que estou a fazer, é dizer que estar gorda é que é estar bem. E não é isto. Isto não se trata de um movimento. Não é um statement para assumir. Exatamente. Que gordura é formosura, que é aquilo também. Longe disso, sim, muito longe disso. É só mesmo a partilha de que o caminho teve que começar por outro lado. Em vez de começar por ali, que já se tinha tentado, começou-se por outro lado, começou-se por uma visão, eu costumo dizer que são os alicerces. Eu precisei de construir esta casa pelos alicerces, porque o que eu tinha era apenas uma fachada que por dentro estava completamente em ruína. E uma fachada que ia ficando mais desgastada, quase como aquelas casas ao pé da praia que ficam muito desgastadas num ano e depois tu tens sempre que pintar. O que eu sinto hoje em dia, a analogia que eu faço é muito esta. Era uma casa que tinha uma fachada que se ia mantendo mais ou menos nesta linha, mas por dentro estava completamente desarrumada, em algumas alturas esteve completamente em ruína, teve que se reconstruir. E quando se tentou reconstruir, percebeu-se que não se podia fazer com a base que tinha. Tivemos que ir a fundo, escavar totalmente e começar pelos alicerces. E neste caminho, quando queres construir uma casa pelo telhado, mais estruturada. Mas eu agora estou a pensar porque há efetivamente bairros em que tu podes mexer em tudo lá dentro e deixar a fachada. Sim. Foi mesmo isso que eu sentia. Hoje, mais uma vez digo, no outro episódio eu disse a mesma coisa. A esta distância, eu hoje consigo olhar para o que aconteceu, que era uma casa que precisou de ser reconstruída, mas pela base. E sem que isso menospreze ou torne o caminho, vou-lhe chamar assim, inferior, não é? Portanto, não, é só um caminho diferente. Não é esta ideia de que é o único caminho, foi um caminho diferente. Nem toda a gente vai fazer o caminho por este ponto de partida, porque os caminhos são todos diferentes, mas nem toda a gente vai ter este ponto de partida, outras pessoas vão ter um ponto de partida diferente e está tudo bem, desde que, espero eu, que as pessoas depois vão atingindo aqueles objetivos e se mantenham dentro daquilo que é a tua vontade, não é? Acima de tudo eu acho que, e depois também, tens aqui outra questão que podes associar, que é, quando falas entre aceitação e resignação, aceitar-te implica conhecer-te, ou seja, é uma espécie de uma rendição àquela situação, não é? Mas aceitar aquilo não significa que tu não vais fazer nada para transformar o que não está certo. Exatamente. Aceitar-te a ti como és não significa que com isso não percebas que tens que ser mais saudável. Ou seja, não estás a resignar-te ao facto de continuares com excesso de peso. Sim. Fizeste foi todo um caminho antes que te conseguiu fazer aceitar-te como és e perceberes que o facto de teres uns quilos a mais não são representativos de ti, nem de quem és, nem do que é que queres ser, nem que posições tomas, nem que tipo de decisões tomas na tua vida, e que às vezes aquilo vai acontecer, ou seja, se estivermos a falar de um ponto de vista de compulsão, muitas vezes os episódios de compulsão vão acompanhar-te. Sim. Eles vão acontecer, sejam eles por privação da alimentação, ou sejam eles por comer de forma mais descontrolada, porque existem os dois lados. É mais aceito na sociedade que tu o faças de forma a manter-te magra, porque aquilo que os outros veem é alguém que aparentemente é saudável. Sim. Do que alguém que, quando tu olhas à partida, já manifesta esse distúrbio, de um ponto de vista morfológico. Agora, aceitar-te não é de todo sinónimo de resignar-te. E, às vezes, o facto de manteres algum excesso de peso não demonstra o quanto não te estás a resignar àquela condição. Sim. Porque às vezes não é uma relação direta. Não quer dizer que não estejas a fazer trabalho, não quer dizer que não estejas ativo no teu plano, não quer dizer que tu não tenhas consciência de tudo o que está a acontecer e que aquilo que os outros veem é na mesma alguém que tem esse excesso de peso. Às vezes é tão limitativo conseguimos fazer esse julgamento só por essa perspectiva que nem sequer conseguimos dar valor àquilo que o outro está a fazer em termos de esforço para estar ali. Sim, e eu estou a ouvir-te e estou a pensar que também, para terem uma noção, isto também acontece connosco. Totalmente. Que é esta ideia de eu continuo a não sentir-me satisfeita naqueles primeiros tempos, não é? Pelo menos era o que eu sentia, até porque eu ainda não atingi aquele peso, eu se calhar não estou a trabalhar para perder peso. É como encaixar esta ideia, sim, não é? É como quando tu aceitas uma coisa negativa, não é? Ou como eu tive que aceitar a doença. Da mesma forma que eu tive que aceitar que tinha uma compulsão alimentar. Sim. Entender a origem dela, ou no caso da compulsão, ou de uma notícia negativa, num luto, numa perda, em alguma coisa que te provoque dano. Sim. Teres essa aceitação faz com que haja uma tranquilidade maior para conseguires ver tudo o que está à tua volta. Porque nós não somos uma ilha. Não é? Ainda pode falar muito disso, não é? Na validação. Às vezes precisamos e enquanto seres sociais vamos precisar sempre. E para mim,
essa tem sido a aprendizagem desta semana, que te leva aqui a este lado, que é tu aceitares que esta condição existe em ti, né? Da mesma forma como tu aceitas uma notícia negativa, algo que tu naquele momento, no imediato, tu não podes transformar, dá-te espaço e tranquilidade suficiente para poderes fazer caminho de um ponto de vista mais estruturado, na minha opinião. Sim. Quanto mais estruturada for esta questão dentro de ti, quanto maior aceitação existir do problema, mais fácil é criar soluções. Quando tu estás na exigência de isto tem que se cumprir, isto tem que se fazer, isto é meio caminho andado para que quando tu desistires, né? Porque quando estás em esforço não aguentas durante muito tempo, voltares automaticamente a uma posição inicial, né? Porque tens de começar a... E o facto de não ser estruturado dessa forma, pelo menos para nós, fazia com que não fosse consistente. É isso mesmo, é isso não mesmo. havendo estrutura, não é consistente, não sendo consistente, não é duradouro, e portanto não vai ser eficaz. E fugir um bocadinho a esta ideia também de que aceitar isso não é aceitar que eu não consigo, não é desculpar o facto de eu não ter conseguido. É preciso perceber-se que a ideia que, pelo menos no meu caso, que eu coloquei na minha cabeça, e havemos de ver se eu recupero esta imagem para se nós conseguirmos publicar, que foi das primeiras imagens que eu mostrei à Marisa, que era, e provavelmente se calhar algumas pessoas já a viram, é um hipopótamo a correr numa passadeira com um póster de um unicórnio na parede. Uhum. Então o que se vê é o unicórnio, o hipopótamo a correr e a transpirar, e a imagem do unicórnio é quase a cenoura. E o objetivo é ficar assim. E eu vi várias vezes aquela imagem antes de entrar no programa e pensei, pois é isto é a minha sina, não é? Eu sempre a tentar ter aquele corpo perfeito. Até que há um dia, estamos a falar sobre este tema, e eu olho para aquela imagem e fez luz. Eu, agora vou dizer isto assim, mas não é que eu me sinta o hipopótamo, mas eu fui sempre o hipopótamo a tentar ser um unicórnio, que é humanamente impossível, ou animalmente impossível. Eu nunca poderia ser um unicórnio sendo um hipopótamo, não é? É como eu querer hoje ser um unicórnio e sou uma pessoa. Não podia acontecer. E aquilo fez ali uma luz de, espera, o objetivo em si, a imagem que eu criei do que queria, é que era completamente distorcida e utópica do que aquilo que poderia acontecer, do que eu poderia alcançar. Não é uma imagem e um objetivo real. E perceber-se isso faz com que não desculpe o facto de eu não chegar lá, mas me explique porque é que eu nunca consegui chegar. Porque é que eu nunca consegui treinar 7 vezes por semana, durante 2 horas, ou até fazer bidiário, porque não era viável, e ainda hoje não é viável para aquilo que é a minha rotina de trabalho, aquilo que é a minha capacidade até emocional, estrutural, do meu dia-a-dia, aquilo que são os meus objetivos, não se coaduna com isso. Eu é que queria aquilo porque foi aquilo que eu meti na cabeça e que achava que tinha que ser e que era aquilo que me ia fazer feliz. É na mesma exigência de a pessoa só é passível de ser amada quando for perfeita. Também. Sim, claro. E esse amada, feliz, realizada. Sim. E no meu caso isso passava por aquele corpo, por aquele unicórnio. Uhum. Só quando eu fosse aquele unicórnio, sendo eu um hipopótamo, passa a expressão, não, é que eu seria feliz. Chegaria ao tópico da minha felicidade. E perceber isso, desconstruir isso, não passa por fazer uma alimentação saudável e treinar mais. Passou por reorganizar-me emocionalmente em relação aos conceitos que tinha, aos objetivos que tinha, aos padrões, à ideia de sociedade que eu criei, que não era real e que não tinha que ser assim. Às vezes os padrões também estão aquilo que nós buscamos enquanto padrão também estão fora daquilo que é a nossa realidade, não é? O exemplo do hipopótamo e do unicórnio é mais perfeito que eu ouvi nos últimos tempos. Tocou-me imenso esse feedback que nos deram da rapariga que era magra, porque às vezes eu também vejo por aqui que é... Estava magra, sim, tens a razão. Que eu acho que também fazemos enquanto autossabotagem. Existem carradas de terapias que nós podemos fazer, não é? Este caminho do desenvolvimento emocional, o desenvolvimento pessoal é um caminho muito grande. E eu acho que às vezes também pode ser uma forma de sabotagem quando nós nos hiperestimulamos com diferentes tipos de abordagens, com diferentes tipos de ferramentas, mas depois no fundo acabamos por não fazer trabalho nenhum. Acho que a sabotagem pode vir de 2 formas, não é? De facto, tu não fazes este caminho emocional, mas continuas a castigar o corpo para cumprir determinados padrões. Sim. Mas hoje em dia, com estas ferramentas todas que estão à nossa volta, eu também tenho assistido muito a este lado, que é tu
hiperestimulas-te a estar em diferentes perspectivas, diferentes prismas, mas depois não absorves nenhuma, porque na verdade aquilo dá-te uma falsa sensação de que estás a fazer algum caminho ao trabalho, mas aquilo acaba por perder algum posicionamento que possas ter, porque tu acabas por não ir para dentro. O foco, não é? É pouco consistente. É, e então eu acho que aqui a aceitação passa pelo momento em que tu te tornas vulnerável com as tuas emoções, não é? Sim. E aprendes de uma forma verdadeira a viver com elas, ou exposto perante elas. E eu acho que hoje em dia, com tanta ferramenta e tanta questão que há, ou programas de emagrecimento, ou diferentes tipos de cursos de autoconhecimento, ou diferentes tipos de abordagem terapêutica, tu acabas por ficar enrolado num rolo tão grande que te dá uma falsa perspectiva de que estás a fazer caminho efetivamente, mas na verdade não saíste do mesmo sítio. Continuas agarrado às mesmas questões. Hoje em dia também corremos esse risco. Tens tanta coisa à mão de semear, tens até mesmo os pods, tens tanto podes ouvir determinados conceitos, mas se tu não decides fazer efetivamente trabalho, isso não é uma verdadeira aceitação. Mas eu aí também acho uma coisa, e tu diz-me acho que concordas ou não. Também tem a ver com a postura com que esses programas e essas conversas entram na vida das pessoas, que é, nós podíamos ter feito e podemos fazer este podcast nesta linha de venham, e nós devemos falar sobre isto, venham porque nós fizemos, conseguimos e vocês vão conseguir. Nós não podemos, porque aquilo sobre o qual estamos a falar tem um resultado físico que nós ainda não atingimos segundo o padrão. Porque eu continuo a ter peso a mais. Eu não posso dizer às pessoas, venham fazer este programa porque vão de certeza conseguir emagrecer. Isto não acontece. Portanto, tu nunca podes ter essa postura. Mas há muitos programas e até movimentos e pessoas que influencers que têm esta linha de eu fiz, resultou comigo e ninguém tira mérito por isso, mas venham fazer que vocês também conseguem. E se a postura for essa, nós também entramos no então vou experimentar ou vou... E eu acho que isso traz essa falsa noção de que estamos a trabalhar, mas afinal as coisas não estão a ser consistentes. Ou seja, eu vou porque aquilo que me estão a dizer é que eu vou conseguir aquele resultado. Eu não sei se achas que isso poderá ter influência ou não. Eu acho que pode ter influência. E eu acho que depois também vai depender sempre de um tipo de fatores, não é? E para mim eu acho que o contexto é sempre um fator muito importante. Mas também vai depender de forma que tu estás nesse momento. Sim, é verdade. Eu acho que já tive alturas em que era mais influenciável em termos de padrão do que sou agora. Não quer dizer que daqui para a frente não me volta a acontecer na mesma. Por isso é que eu acho que isto é um caminho que vai tendo sempre alguns ajustes. A aceitação passa sempre por tu fazeres um caminho teu. Tens que entrar em contacto com as tuas questões, com o que te dói na verdade, né? Porque depois chegar ali, no nosso caso, excesso de peso é porque alguma coisa doía. Mas eu também acredito que quem tem peso a menos, ou se esforça por ter peso a menos, é uma disfunção tão grave quanto quem tem excesso de peso. Sim. Só que não é tão visível. E às vezes o ponto de risco físico até pode ser maior. Mas eu acho que passa muito aqui por esta questão de quando tu podes aceitar as tuas emoções e as tuas vontades enquanto naturais, em vez de as julgares, né? Aí consegues efetivamente começar a construir caminho. Sim. E o construir caminho blinda-te um bocado de estás permeável àquilo que os outros te apresentam ou não. Tens mais opinião e tens mais critério. Depois aí entra a lógica do mais experiência, mais noção, mais conhecimento e obviamente vais tendo mais critério e vais selecionando de outra forma. Eu acho que nós, mulheres, que isto nos bate com mais intensidade, porque acabas por querer sempre corresponder a um determinado padrão de beleza exterior. Porque ainda estamos muito vincados por esse padrão que eu continuo a dizer, o 25 de Abril foi há pouquíssimo tempo. Sim. É verdade, não é? Quer dizer, nós ainda estamos muito... Sim. E mesmo tendo sido há pouquíssimo tempo o que foi, e que ainda somos uma sociedade que está a sair um bocadinho disso, também ainda vemos coisas acontecerem e opiniões e ideias hoje em dia que vão buscar conceitos antigos. Sim. Portanto, ainda é um caminho que não é assim tão óbvio. Eu acho que, pegando ainda na frase que puxaste, eu ainda não vi a Barbie, já viste? Não. Mas eu acho que vem buscar este lado, né? Que a mulher tem que ter todos os papéis e ao mesmo tempo ser perfeita, ser magra, boa mãe, boa profissional, boa amiga, estar disponível. E eu acho que tu, quando começas a fazer este caminho de te aceitares, né? Começas a pouco e pouco a ir desligando estas coisas. E resignar-te, na minha opinião, implica desistir. Implica estar associado a uma desistência de alguma das partes. O que eu acho é que tu tens mais oportunidades de te construir de uma perspectiva interna, né? E isso deixa-te menos permeável, menos vulnerável à crítica. Mesmo achando que
quem está por fora, e se tu fores assistir a determinadas publicidades que hoje em dia ainda puxam muito esse lado, não é? Estava a ouvir o podcast da Mulher do Raminhos, a Catarina, e ela hoje dizia isso, que é, tu entras na página da loja online da Zara, sim, aquilo é um padrão outra vez, como se fosse há 30 anos atrás. São modelos hiper mega magras, quando tu, pelo menos eu passo muitas vezes por isso, eu tento visto um 42 como um 46 da Zara. Não faz sentido nenhum. aliás, eu até sinto que agora o que está a acontecer é que os números maiores existem cada vez menos em stock, porque mesmo os corpos mais magros não se conseguem colocar em determinados números tão baixos. Às vezes eu tenho essa sensação, porque também não é com... Eu sei que há números maiores que não estão mesmo disponíveis em stock em loja. Não pode ser outro tema que nós também podemos falar aqui. Esta ideia do plus size, não é? É inclusive, mas é plus size. Ok. É inclusive, mas nunca está disponível em loja. Tens que também, não, e é plus size. Quer dizer, o que é isso? Uma coisa é, olha, é uma coleção do artista X ou Y, certo? E depois podemos entrar noutro, já para mim já é uma questão o facto de estar dividido por homem ou mulher, que eu acho errado, mas ainda assim, para além disso, porque é que existe o plus size? Então, mas não, é tudo, não são tudo números, não é tudo, não é uma régua, ou a régua a partir dos 44 passa a ter outra medição diferente. Sim. Não, continua a ter o mesmo tipo de medição, portanto não faz muito sentido. E os números, quando agora vais comprar, a sensação que eu tenho é que há muitos 32, 36, 34, 38 e depois a partir dali, 38 já há pouco, 40 normalmente não há, 42 também não há, existiu e já não existe. E a sensação que eu tenho é que as pessoas já não estão a caber naqueles mais pequenos. Portanto, alguma coisa... Eu não sei como é que funcionava contigo, mas a minha maior aversão era comprar calça. Porque eu tenho anca, depois tenho cintura mais estreita e tenho perna grossa. E eu detesto experimentar roupa em loja. A minha irmã mais nova tem uma barriga gigante comigo, porque eu normalmente compro e troco, ou então compro e devolvo, porque eu não... Primeiramente eu recusava-me ir à loja porque ainda tinha trauma de quando tentava vestir coisas que não me serviam. E quando tu idealizas aquela cena e depois aquilo acaba por não acontecer. E então agora há pouco tempo, há imenso tempo que eu não comprava calças. E o meu corpo transformou-se muito durante o tratamento e agora está a começar a regressar assim. Então eu comprava aquelas calças que era tipo bag. Tinha um elástico muito grande para me sentir confortável, porque estás a sentir apertada. Eu fui com a minha irmã às compras e eu tive que experimentar, não sei, tem uns 20 ou 30 pares de calças. Porque eu tanto posso vestir um 42, como um 46, como um 38. Eu ia a primeiro comprar sempre o mesmo modelo de calças. E depois comecei, como eu detesto experimentar roupa em loja, comecei a ir buscar só o modelo. Era o mesmo que eu comprava. Chegava a casa e não me servia. Era igual ao modelo anterior que eu tinha comprado. Sim. E a senhora dizia-me, porque nós temos 2 fornecedores diferentes e depois às vezes os modelos não são iguais. Mas como não são iguais? Como não são, exato. Como é que as medidas do 42 do Sr. Zé não são iguais às 42 do Sr. Rui? Se o modelo é o mesmo. Sim, exato. Só mudar o sítio onde... Eu lembro-me que agora comprei umas 40 e comprei umas 42. Sim. As 40 estão grandes. Agora as 42 não. Não faz Por isso sentido. é que isso depois tem que ser outra desconstrução, não é? Sim. É por isso é que eu acho que às vezes tu tens os números, é completamente estapafúrdio, porque vai depender de tantas coisas. Tu tens mesmo que experimentar. Eu, pelo menos, eu tenho mesmo muita dificuldade. Mas sim, e falavas em relação a esses padrões, não é? São esses padrões depois que também criam estes objetivos e que dão esta ideia. Nas miúdas influenciam muito. Eu detestava experimentar roupa em loja. Pronto, eu agora não estou tão perto de adolescentes e de miúdas que possam estar nesta fase. Mas gostava de perceber porque ao mesmo tempo eu também sinto que hoje em dia estão mais, não é descomplexadas, não é a palavra, mas estão mais confortáveis Assumem mais com as medidas que têm, mas ao mesmo tempo eu não sei se são as pessoas que estão mais à vontade, se sou eu que olho de outra maneira para as coisas, porque eu também olhava e pensava, como é que é possível aquela rapariga que até às vezes até dizia assim, até é mais gorda que eu e consegue andar assim como se aquilo fosse um ultraje para a sociedade, não é? Eu achava isso. E hoje em dia eu não acho isso, não é? Acho que é só alguém que está a vestir. Eu aprendi em conceitos muito mais básicos, que é uma das coisas principais coisas para mim que me incomoda imenso, pelo qual eu agora já uso muito mais saias e vestidos. Sim. Mas nem é propriamente por me sentir mais gorda, é porque as minhas pernas roçam. Sim. Eu fico super incomodada. Eu tenho que vestir sempre uns calções. Sim. Eu passo a maior parte do tempo a morrer de calor. Isso também foi um movimento, não sei se teve muito impacto, mas também houve um movimento, até acho que foi pela Teresa Cameira, que é das pernas que se amam. Sim. Exato. E ela andava a experimentar vários tipos de calções para vestir por baixo das saias. Também eu agora também eu sempre, porque eu também estou na fase de assumir a minha parte feminina. Sim.
Então passa por usar muito mais vestidos e saias que era uma coisa que eu não fazia. Sim. Não fazia por isso, pela questão prática. Sim. E também porque durante muitos anos acreditei que os gordos vestiam determinado tipo de roupa. Sim. Havia determinados tipos de roupa que não estavam acessíveis ao Sei. facto de ter peso a mais. E então Sei exatamente o restringia-me que isso é. imenso. E havia determinadas peças da moda que eu não podia ter. Sim. Que estivesse em berra nem ano, porque isso não se ajustava ao meu perfil de idade. Sim. E agora não, agora eu sou tudo completamente. Não. Sim, desde que sirva e que me sinta confortável. Já ultrapassei essa fase também. É como já não sei quem dizia hoje também, que desistiu de vestir fatos de banho porque achou que tinha que levar um corpo para a praia que ela quisesse. E para mim, eu sempre adorei fatos de banho. Acho os fatos de banho uma peça super elegante, até mais do que os biquínis. Não, eu tinha o mesmo pensamento. Era os biquínis, os magros usavam os biquínis e os gordos é que usavam os fatos de banho que era para se esconderem. Como se um fato de banho pudesse esconder, fosse aquilo que fosse. A verdade é essa. Hoje em dia, na praia, posso esconder o que é que seja. Hoje em dia é isso que eu penso. Confesso que gosto muito de ver nos outros, mas como eu tenho, aí já são questões pessoais, toda uma cultura de bronze, que é um bronze associado à minha cor de pele, não é um bronze, não é o bronze que eu gostava de ter, mas é o bronze que eu posso ter, então há toda uma logística de marcas no corpo e tudo mais, então eu tenho que bronzear o máximo possível. Eu percebo isso. Agora eu não posso apanhar só diretamente na zona superior do peito. Sim. Por causa da radioterapia. Vou à praia, mas fico tipo num chapéu. Pai, sei lá, não sei quantos anos, é o primeiro ano que eu tenho as pernas bronzeadas. Porque eu só o peito só da cintura para baixo. Eu percebo essa parte das marcas, porque eu também odiava tudo que deixasse marcas aqui na parte de cima. Sim. Porque eu bronzeio muito rapidamente. Mas a minha cor original é muito branca mesmo. Pois, também a minha. E então, os fatos bem percebo essa parte. Mas o que me faz confusão... Sim, mas o que me faz confusão é a parte do tronco. Sim. Também, curiosamente, é aquilo que eu menos mostro, porque eu uso ou t-shirts, ou camisolas, ou vestidos, mas eu quero ter aquilo, quero ter bronzeado. Pessoas que fazem fatos de banho da moda, aquelas aberturas todas são lindas, mas depois a pessoa nua fica ridícula. Não é verdade? Eu acho que é maravilhoso, isso é só uma parte, mas depois a pessoa... por isso é que eu digo, eu este ano pela primeira vez usei fato de banho até para ir para a praia com os miúdos e... sim. Ai, estava tão irritada, porque já tinha alças, porque depois tenho que ter 2 alças porque experimentei fatos de banho, que eu gosto de ter só uma alça, mas só vinha, e eu não tenho muito peito, mas só segurava uma, o outro lado não conseguia segurar. E eu fiquei super infeliz, mas é o que é. E então usei, e acho ridículo, eu olho-me para o espelho e acho ridículo ter da anca para cima, estar totalmente branca com os braços bronzeados e as pernas bronzeadas. Acho aquilo tão estranho. E então... Imagina eu com os coberturas de lado. Exato. Por acaso nunca pensei mas admiro e gosto, acho mesmo, gosto mesmo de ver e acho, há fatos bem lindíssimos e formatos acho lindíssimos e há mulheres que ficam lindíssimas de fato bem, não, independentemente do tamanho que têm. Há mesmo mulheres que a forma como usam transmitem uma confiança. Essa coleção que a Teresa Cameiro fez com uma marca que tem brilho, já viste? A Pamparina, é incrível. Queria todos. Sim. Queria todas as peças, todas. É que não há uma que se diga não. Sim, é muito bonito, sim. No meu caso, como é o culto do bronze, tem que... É o mais... O que é um contrassenso. Para alguém que queria esconder o corpo, sempre foi um contrassenso. Mas nunca deixei de... Era sempre o biquíni. Eu também, eu acho que na adolescência, numa fase inicial da adolescência, sim, tinha muitos complexos. Para além do excesso de peso, que agora vejo que não era excesso de peso nenhum, era a cor. Eu sou muito branca mesmo. Sim. E aquilo fazia muita confusão. Porque as minhas amigas eram todas muito abronzeadas e muitas giras. Eu acho que no verão da gente fica muito mais bonito. Mais saudável, não é? Mais saudável. Eu não conseguia bronzear-me, porque parecia que refletia a luz. Mas é o que eu digo, eu fico muito bronzeada comparativamente à minha cor original. Mas dentro daquilo que é o meu, que é a minha expectativa, estou ótima e adoro. Eu acho que é a coisa mais livre que tu tens, é tipo o mar. E pensar que muitas vezes era a cena do ir ao banho e vir a correr para a toalha e enrolar uma toalha à cintura. Não sei se passaste por isso, mas eu fazia muito isso na adolescência. Como se aquilo fosse esconder o que é que fosse, mas eu sentia-me protegida. Eu acho que era mais nesse sentido. E agora não. Mais uma vez, uma desconstrução que teve que ser feita antes de qualquer plano alimentar e treino. Isso foi uma desconstrução. O ato de ir à praia e só ir à praia. E usufruir da praia como eu usufruo de um jardim, de um restaurante, de uma esplanada, não é? Este ato de ir à praia, de poder usufruir e de não estar preocupada se estão a olhar. Claro que isto tem a ver com a postura que eu própria tinha eu ia e também olhava e criticava, portanto achava que todo o resto do mundo estava a fazê-lo.
E isso teve que ser desconstruído e alterado para se poder avançar de outra forma. Eu, por acaso, na praia não passo a vir a olhar para nada, para ninguém. Eu agora não, mas passava. Eu tenho efetivamente a perspectiva oposta, que é, se eu estou ali e não estou a olhar para ninguém, como é que eu vou pensar que alguém vai estar a olhar para mim? Eu não conseguia fazer esse exercício. Eu, na praia, era o centro do universo. Ok. Estava toda a gente a falar de mim. Se alguém estivesse a rir, eventualmente estava a rir porque eu estava a sair da água e estava a abanar. Sim, eu sempre tive este O complexo. meu único pensamento na praia, não sei se é por ser da zona de Alcácer, é só se sou picada por passarinho. Não é mais nenhum. Não, esse, também, por onde eu ia, também tinha essa questão, mas nunca preocupava muito mais outras coisas. Não. Que provavelmente não aconteceria. O mais provavelmente era picada por peixe-aranha do que as pessoas me estavam a criticar. Eu ia dizer que queria buscar esta ideia de, nesta linha de que o caminho foi feito de forma diferente e foi necessário começar por outro lado, não é? Neste caso por arrumar aqui gavetas, trabalhar a autoestima, avançar pelo autoconhecimento. É curioso que hoje, também associado a algumas coisas que tenho ouvido, e olha, também um bocadinho influenciado por ti, que eu já disse que só comecei a ouvir podcasts depois de tu me teres desafiado para fazer isto. Portanto, eu ouço podcasts há um mês, eventualmente, porque até lá... sou consumidora compulsiva. Tu foste uma verdadeira influencer, não é? Eu sou consumidora compulsiva há anos. Eu estava a anos-luz disso. Há anos que eu fico mesmo triste de já não ter episódios, sabe? Sim, eu neste momento sinto-me culturalmente inferior. Exatamente por isso, porque agora que falo sobre isso, toda a gente já ouvia há imenso tempo. E eu, mas onde é que eu andava? Onde é que eu estava? Estava lá nos meus álbuns do Spotify, mas pronto. Têm surgido aqui há alguns, um deles já te falei dos maus hábitos, e surgiu aqui esta ideia que para mim fez todo o sentido e veio arrumar uma parte muito importante, que era esta ideia de que, mais do que tu criares a rotina com a expectativa de atingir o objetivo, ou seja, eu quero perder peso, então eu vou treinar todos os dias de manhã 1 hora. Isto era o que eu fazia, porque eu quero perder peso, porque isto me vai fazer perder peso. Em vez de fazer isto, focar naquilo que é o hábito. O que eu quero é que o meu cérebro organize e mecanize o ato de ir ao ginásio, o ato de treinar, o ato de optar por comer, por exemplo, numa fast food, comer a salada em vez de comer o hambúrguer, porque eu sei que me vai trazer mais benefícios. Eu quero que isto se torne um hábito, e para se tornar um hábito, eu se calhar vou ter que baixar a expectativa em relação ao objetivo e mecanizar o hábito. Então, nesse podcast dos maus hábitos, o exemplo que eles davam a propósito de um livro, eu não sei se era Os Hábitos Atómicos, se era um outro que eles falavam do Mind Power. Há de ser um dos dois, pronto, agora não quero afirmar. Então, eles deram o exemplo de um caso de um senhor que queria então criar o hábito de ir ao ginásio. As primeiras vezes que ele foi ao ginásio, ele foi e sentou-se. Só, no balneário. Exatamente. Sim, e veio-se embora. Esteve lá, não sei, 2 minutos, 5 minutos e veio-se embora. Depois começou a ir e a vestir-se. E vinha-se embora. Até que começou a ir vestir-se e ir 2 minutos. Imaginemos, eu estou a falar de corpo porque eu não li ainda. Até que começou a vestir-se e a treinar X tempo. Mas fez isto tantas vezes, que mecanizou o ato e passou a treinar e eventualmente veio a perder peso. Eu nunca, até hoje, tinha pensado nisto desta forma. Portanto, não é o objetivo em si que vai acontecer, e isto remeteu-me imediatamente para o programa do Muda por Ti, que eu disse várias vezes. O objetivo sempre foi a perda de peso, quando entrei, mas o trabalho que foi feito foi para nós chegarmos a isso, mas não como objetivo principal. Isso vai ser uma consequência do trabalho todo que se está a fazer, mas não se trabalha com o objetivo de perder peso. É a mesma coisa que a minha querida Inês diz, e eu comecei a ambientar-me com essa ideia dos ciclos de repetição que o cérebro reconhece quando fiz a primeira vez um curso de Reiki, em que depois tu tens que praticar durante 21 dias determinados exercícios. Durante aquele ciclo todo tens que cumprir aquilo fica de tal forma entranhado, o hábito, que depois tu naturalmente o fazes. Sim, é mecânico. É aquilo que a Inês também bate isso de uma forma mais simples, mas é a mesma coisa, que é, não importa treinares 1 hora ou 2 horas, importa que cries o hábito de registar pelo menos 20 minutos de forma consistente de determinada coisa. Se for corrida é corrida, se for mobilidade é mobilidade, se for carga é carga, mas o teu corpo vai estar desperto para reconhecer durante aquele tempo aquele hábito daquele exercício que tu vais fazer. E tu já sabes que naquele dia acordas e despertas de determinada forma para o cumprir. Sim. E isso chama-se consistência.
não é? Sim. A criar esse hábito. Eu lembro-me quando comecei a meditar, o que se manifesta de uma forma inicial é sempre aquela exigência do agora estou aqui, é como na corrida, aquela fase mental. Sim. Eu agora estou aqui e o objetivo é não te fixares em nada, deixar só acontecer. Às vezes passa por teres um momento de observação, um momento de observação interna, que pode durar 5 minutos, como pode durar 2 minutos, como pode durar 1 minuto. Sim. É só estares ali de forma consciente. Eu agora estou a tirar este tempo para estar. Se tu quiseres dar o nome de meditação ao estado de meditação, mas na verdade tu não estás a executar nenhum momento extraordinário. Sim. Tu estás ali a dedicar-te a ti aquele tempo. É a mesma coisa E a que eu criar um treino, hábito a partir e a daí. criar esse hábito de poder estar, mesmo com todo o ruído interno que tu estejas, Sim. mas permitiste estar ali a viver aquele desconforto. É a mesma coisa que o exercício. Sim. Porque numa fase inicial não há aquela predisposição para o corpo, não é? Sim. O corpo não está predisposto àquele estímulo todo. A tua cabeça também não está. Porque é estranho, não é? Porque é desconfortável. Falávamos em off também há bocadinho. É desconfortável. E porque, na verdade, o corpo foi criado para estar em movimento. Sim. Nós é que destruímos esse hábito que ele tem. E depois reganhar outro tipo de estímulo, outro tipo de atividade, requer algum investimento, não é? É essa consistência. Então acho que também voltamos à mesma coisa que falamos quase sempre. Isto tudo na vida vai da intenção. Sim, há bocado estavas a falar e eu também estava a pensar nisso. Que independentemente da posição onde vais colocar, a intenção é que faz a diferença. Todos os dias. Há um chavão, como é que é? Que é? Não é motivação, é vontade. Não vai ser todos os dias que te vai apetecer ir. Sim. Porque a maior parte das vezes não te vai apetecer ir. É a consistência que te vai ditar que naquele momento tu vais fazer. Mas muitas vezes o não te apetecer ir está associado, e pelo menos no meu caso eu identifico isso, com o objetivo, a meta. Eu não queria ir porque eu pensava assim, mas é 1 hora. Tiago, eu adoro-te, tu sabes disso. Mas sempre que eu penso, eu vou treinar. Não tivemos o feedback dele, Tiago, queremos o teu feedback. Pois é, tens toda a razão. Oh não, eu tenho que ir, é 1 hora. O facto de pensar é 1 hora, não me apetece, porque é 1 hora e porque eu vou ter que fazer aquele exercício que eu não gosto, ou porque ele vai-me pedir muitas repetições e eu não quero. Isto são tudo, se eu me focar só, e passei a fazer isso, sempre o mesmo dia, sempre à mesma hora, tornou-se mecânico. Sei lá, quintas-feiras às 5 da tarde, sempre, quintas-feiras às 5 da tarde. Quinta-feira não posso, tenho que treinar às 5 da tarde. Deixou de ser, não posso, tenho que ir treinar. Não, não posso que eu quinta-feira já tenho ocupado. Já nem eu tenho que ir treinar. Está ocupado, é um compromisso, como eu tenho o cabeleireiro se marcar, como tenho a consulta X ou Y, é a mesma coisa. Eu agora senti muito nas férias o seguinte, eu quero voltar não como correr antes, mas de forma a que o meu corpo se adapte outra vez novamente ao exercício cardiovascular com mais rendimento. E então eu tinha combinado com a Inês que ela agora vai estar um mês todo de férias, nós não vamos treinar presencialmente, mas combinámos de trocar os treinos, até porque agora partilhamos a mesma app de registro de treino, e então dá para ela ir avaliando e ver o que é que, e vai-me dando sugestões, o que é que devo fazer ou não devo fazer. E eu lembro-me que estava de férias e houve 2 ou 3 dias em que eu não me apeteceu ir de manhã, apesar de eu saber que de manhã está mais fresco, eu reajo melhor, porque para mim o calor tem muito impacto no rendimento. E então eu decidi que não me apetecia levantar de manhã naquele dia. Mas foi das primeiras vezes que eu tive este acolhimento, que é, eu não estou em cumprimento, eu não estou a partir do pressuposto que eu hoje já não vou cumprir, posso fazê-lo à tarde, ou posso fazê-lo no outro horário. Então muitas vezes eu disse, olha, hoje não fui de manhã, porque não precisava ficar a dormir, e então eu senti que o meu corpo precisava desse descanso, e eu agora faço isso. Antigamente é que não, tinha que ir. E eu sei que à tarde eu fui, com muito mais esforço, com muito menos rendimento do que poderia dar, porque para mim o calor faz mesmo toda a diferença. Mas eu fui, porquê? Para cumprir o hábito. Não para ter nenhum resultado extraordinário, porque eu já sei que o calor me vai diminuir em termos de capacidade, mas não fiquei frustrada, que era o que noutra altura queria manifestar, que é, o que houve entre nós foi uma troca de uma coisa que nós já sabemos que ia acontecer, que é, eu reajo com o calor, então eu já não vou ter o mesmo movimento, revelou-se, estava lá, mas o hábito manteve. E isso é que é a tal consistência que eu falo do processo não é ser ao contrário, mas ser por outro ponto de vista e começar pela arrumação, pelo autoconhecimento e pela autoconfiança de outra forma, não é? Tu já estás mais capaz de o fazer sem que isso seja uma punição que iria levar provavelmente a ou não ir, porque eu já sei que não vou fazer e portanto não vou fazer como eu já devia fazer, portanto não vou, ou de ires tem que ser porque eu tenho que perder peso, tem que ser porque eu tenho que atingir. Agora já nem é questão de perder peso, é voltar a ganhar dinâmica física. Sim. E, por exemplo, esta semana foi uma semana muito complexa, porque tive uma semana de férias e voltei ao trabalho. Não sei como é que é contigo, mas eu quando volto ao trabalho, depois as férias é sempre com muita resistência. Sim. Eu fui contrariada todos os dias. E depois
eu acrescento a cena de ter a acumulação de funções noutro sítio. Sim. E às vezes, depois de 12 horas, não me apetece. Ir no outro dia de manhã, então agilizámos a coisa do... Eu não fui todos os dias, fui só 3 vezes, e fui nos dias em que eu senti que estava com mais capacidade física. Porque eram muitas coisas a acrescentar à mesma dinâmica da semana, não é? Tipo, foi o regressar ao trabalho, regressar aos 2 trabalhos e o acrescentar o exercício. Por exemplo, hoje de manhã fui. E fui com satisfação e de manhã estava fresco e eu consegui esticar em termos de rendimento. Sim. Durante a semana de todo, eu fui pelo hábito. Mas esse processo é importante, não é? Essa consciência. E é isto. É isto. Aceitar-me não é resignar-me, é ir acolhendo à medida. A vida se vai manifestando e as condições em que tu vais estando, né? E o contexto em que tu estás faz com que tu faças escolhas de te aceitares, mas sabendo que não estás a desistir de ti, mesmo que isso implique de vez em quando algumas paragens. É no fundo baixar a exigência, não é? Eu diria também que reconhecer-me, seja ao espelho, seja enquanto pessoa, enquanto imagem, não é conformar-me. Eu não me conformo necessariamente com o que estou a ver, eu reconheço que aquela sou eu, que eu sou aquela pessoa, que eu tenho aquela imagem e eu assim já consigo avançar e saber para onde é que eu quero ir. Se é para perder peso, se é para ter mobilidade, se é para criar um hábito, eu sei para onde é que eu quero ir porque eu hoje reconheço-me como estou agora, que é estar e não ser. Falta-nos acrescentar aqui uma coisa, que é aceitação também é respeito. Sim. Respeito no sentido que eu vejo-me, reconheço-me, como tu estavas a dizer, e essa tranquilidade faz com que desapareça aquele desejo excessivo de ter que mudar. Mudar na essência. E de, no caminho, tu ajustares os objetivos à realidade que tu queres e não à idealização que tu tinhas feito. E essa idealização tanto pode ser para os padrões que os outros esperam de ti. Que há sempre um misto, não é? Sim. Do que te influenciam e do que tu depois agarras, crias e levas. Aceitar-me não é resignar. E reconhecer não é conformar-me. Obrigada. Obrigada. Sigam-me nas redes sociais e ficamos à espera das vossas mensagens, feedbacks, partilhas. Até de partilhas de coisas que podem ler noutras páginas e acham que se ajusta, seja este tema, seja outro. Temas que gostassem de ver conduzidos por nós. Sim. E pessoas que gostassem de ver partilhar temas connosco. Sim, exatamente, também. Estamos abertos a todos. E se quiserem vir também partilhar, e somos longe das pretensões de serem não convidados. Totalmente. É mesmo para podermos partilhar. Convidem-se. Exatamente. Exato. É uma casa também vossa. Isto só a Joana é que pode dizer que está a decorrer na casa dela. O espaço é de todos. O espaço é de todos. Nossa. E pronto, sigam-nos nas redes sociais. Spotify, não esquecer do sininho. Do sininho. E digam-nos então se isto pode ou não pode. Ser terapia. Beijinhos. Que bom! Foi muito bom.